O varão simpatizante enfrenta crise profunda após milionário revelar segredos da favela. A favela de São Vicente pulsava com sua própria intensidade. Ruiz, o homem que todos respeitavam, aplaudido por suas posturas conservadoras, observava o dia a dia com um ar de sabedoria. Mas nada o preparou para a tempestade que se aproximava. Ele sabia que a comunidade enfrentava desafios, desigualdade, falta de oportunidades e o medo latente. Mas nada disso se comparava ao que estava por vir. Um jovem chamado Luan, ágil como um felino e cheio de sonhos, estava prestes a sacudir as fundações de sua vida. Luan era um prodígio das artes marciais. Nas mãos dele, a habilidade transcendeu luta. Tornava-se uma dança, uma linguagem própria. Ele treinava sob a orientação de um velho mestre Shaolin, que sempre falava sobre a verdade que habita dentro de cada um. Ruiz frequentemente olhava para ele com um olhar crítico, imaginando que o jovem estava apenas sonhando alto demais. Mas naquela tarde, aquele olhar intenso lhe dizia que havia algo mais por trás da determinação que o jovem exibia. "Eu preciso te contar uma coisa", começou Luan, a voz trêmula. Ruiz sentiu uma pontada no peito, como se uma tempestade se formasse dentro dele. O que poderia ser tão urgente? Era como se as próprias paredes da favela estivessem se aproximando, escutando cada palavra. A revelação foi um soco no estômago. "Eu sou seu filho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ruiz queria gritar, queria correr, mas ficou ali, paralisado. A verdade bateu com a força de um vendaval. Como isso poderia ser? O filho que ele acreditou ter perdido numa noite fatídica havia voltado. Ou seria um truque cruel do destino? Ele pensou em todas as noites de dor e solidão, na raiva que consumiu seu coração, e agora aquele jovem estava de pé diante dele, dançando entre as sombras do passado. Enquanto isso, novos desafios se aproximavam. A favela de São Vicente estava sendo ameaçada por gangues rivais, e o clima entre os moradores se tornava mais tenso a cada dia. As vozes de descontentamento ressoavam, e a pressão da comunidade tornava-se insuportável. O que Ruiz faria agora? Ele se viu na encruzilhada entre o orgulho e a busca pela reconciliação. Luan, com seus olhos brilhantes e energia contagiante, não era apenas um aluno. Era a chave para um passado que ele preferia esquecer. As escolhas deles poderiam decidir não apenas o futuro deles, mas o futuro de todos em São Vicente. A cada dia, a linha entre passado e presente se tornava mais tênue, e Ruiz começou a perceber que sua vida tradicional estava desmoronando. O que havia sido construído com tanto esforço poderia se perder se ele não confrontasse sua verdade. E por fim, uma mensagem deixada por um velho amigo ecoou em sua mente. "As escolhas que você fizer, Ruiz, determinarão não só seu destino, mas também o..." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável, um nó apertado no estômago de Ruiz, enquanto Luan olhava, esperando uma reação. O peso da revelação se instalava como uma sombra em seus pensamentos. E em um instante, a
calmaria foi quebrada por um grito estridente. As vozes de descontentamento que antes ecoavam ao longe, agora vinham de perto, e Ruiz virou a cabeça, seu coração disparando. Um grupo de homens, armados e decididos, invadia a favela. As cores vibrantes das casas foram apagadas pelo terror que se estabelecia. O medo penetrava as paredes, cada cidadão na comunidade se transformando em alvo. Ruiz sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, e a imagem do jovem dançarino se desfez em meio ao caos. Ele precisava agir. "Luan, cuida da sua mãe e corre!" gritou Ruiz, sabendo que as gangues não tinham piedade. Mas Luan não se moveu. Ele estava paralisado, os olhos fixos naqueles que vinham na direção deles. Um misto de medo e determinação na expressão. O clima mudou drasticamente em segundos. Uma série de disparos cortou o ar, e a favela se transformou em um cenário de guerra. Gritos, gritos por ajuda, ecoaram por entre os becos. Ruiz não tinha tempo para pensar. Ele puxou Luan para perto, já imaginando o que fazer em seguida. Mas no meio do tumulto, uma figura familiar surgiu das sombras. Era Sheila, a irmã de Ruiz, que ele não via há anos. Assim que seus olhos se cruzaram, algo nele se rompeu. Ela carregava um semblante de desespero e, sem mais delongas, gritou: "Ruiz, você precisa saber. Luan, ele não é seu filho." Ruiz paralisou. O mundo ao redor começou a girar lentamente. "O quê? Como assim?" Seu coração quase parou. A verdade parecia impossível, como se uma camada de realidade estivesse sendo descolada, revelando algo mais sombrio. Ele é filho do seu maior inimigo, Ruiz, o homem que você pensou ter matado anos atrás, aquele que destruiu nossa família. Sheila continuava a gritar acima dos tiros, os olhos marejados de lágrimas. O impacto da revelação foi devastador. Luan, que até então foi a esperança e a possibilidade de reconciliação, agora se tornava um símbolo de dor e traição. Tremendo, Ruiz se virou para Luan, buscando respostas nos olhos do jovem. Mas a expressão de Luan mudara. Não havia mais o brilho de sonhos, apenas confusão e medo. Aqueles instantes se tornaram eternos. As balas na favela, os gritos de angústia, tudo se misturava em um furacão de emoções. Ruiz estava estupefato, sua mente lutando para processar essa nova realidade. Ele sentia o chão sob seus pés se desfazendo. O que ele faria agora? Proteger Luan, que possivelmente não era seu filho? Ou confrontar o que restava de seu passado? Pelo canto do olho, Ruiz viu os homens armados se aproximando ainda mais. Era preciso agir, mas a decisão que ele tomasse agora poderia não apenas desmoronar a relação com Luan, mas também afetar toda a favela. E nesse momento percebeu: a linha entre amor e ódio, passado e presente, estava mais tênue do que nunca. As sirenes à distância ecoavam como o prenúncio de um futuro incerto. E no meio da histeria, uma pergunta pairava no ar. Seria Luan um símbolo de redenção ou uma maldição do passado? A escolha de Ruiz estava prestes a balançar não apenas suas vidas, mas a de toda a comunidade. Ruiz estava paralisado. As últimas palavras de Sheila ecoavam em sua mente, como um eco distante que tornava tudo ainda mais insuportável. Luan, filho do homem que ele acreditou ter matado, era uma traição, um verdadeiro soco no estômago. A adrenalina pulsava pelo corpo, enquanto a cena ao redor mudava rapidamente, mergulhando na confusão e no caos.
Os homens armados já tomavam conta do espaço. O barulho das balas, o cheiro de pólvora, gritavam alarmes em sua mente. Precisamos sair daqui, gritou Ruiz, puxando Luan para perto, mas o olhar do jovem estava fixo em Sheila, buscando algo que nem ele sabia definir. Ruiz virou-se, a mente a mil. Como poderiam estar embaixo de tal tempestade e ainda assim enfrentar o dilema mais cruel de todos? Salvar seu suposto filho ou enfrentar seu passado? Um tiro! O estalo seco ecoou e Ruiz lançou um olhar apressado para Luan, que estava agora em choque, os olhos arregalados, como se a vida tivesse parado em um único momento. Ruiz não podia perder tempo. Vamos, agora! Ele puxou o jovem para o beco ao lado, tentando proteger do horror à frente. Enquanto corriam, a imagem do homem que destruiu sua família, o homem que ele acreditava ter eliminado, dançava voraz em sua mente. Mas então, a situação ficou ainda mais confusa. Uma explosão ressoou ao longe, iluminando a favela com uma luz ofuscante. Ruiz se virou para olhar e viu um homem que jazia no chão. Era o líder das gangues, o rosto coberto de uma raiva impiedosa. Os olhos com um brilho que lembrava um monstro. Naquele momento de caos, uma reviravolta chocante aconteceu. O corpo do líder se contorceu e as sombras ao redor começaram a se aproximar. Era como se o próprio ar estivesse mudando, mas Ruiz não percebeu. Ele estava focado em Luan, em salvar a vida do provável filho e em entender a verdade. Então, uma figura era Gabriela, antiga namorada de Ruiz, que tinha desaparecido sem explicação. O olhar de Ruiz se alagou de dor e confusão. Ruiz, temos que ir, não há tempo. Ela estava ofegante, mas não era apenas o cansaço que lhe marcava o rosto. Havia algo mais. Naquele instante, Luan gritou, "Mãe!" e tudo parou. Ruiz olhou de novo para Gabriela. Poderia ser? O que estava acontecendo? Gabriela não fez menção de afastar-se, mas a tensão enraizada entre eles falava de muito mais. Ela é sua mãe, Luan. Eu não sabia, forçou Ruiz a dizer. Os olhos de Luan brilharam com uma nova dimensão de dor. Você está mentindo! Ele se afastou, o choque sendo substituído por raiva. Mas Gabriela se aproximou, olhando profundamente nos olhos do filho perdido. Luan, eu nunca quis te abandonar. Eu fui forçada a fazer isso. Ruiz ficou em silêncio. O tempo parecia parar. A verdade nua e crua se desenrolando diante dele. Os flashes do passado, os erros e os segredos começavam a fazer sentido. Mas a confusão era devastadora. Por que você está aqui agora? Questionou Ruiz, a voz embargada. Antes que qualquer um pudesse responder, um grito estridente rasgou o ar. Era a sirene da polícia, se aproximando rapidamente, e o caos se intensificou. O chão sob seus pés tremeu, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Os homens armados estavam em volta, e agora a lei também se aproximava. A tensão crescia e os destinos de Ruiz, Luan e Gabriela pareciam entrelaçados em uma teia irremediavelmente complicada. Quem eram realmente e como todos se conectavam em uma tempestade de segredos e verdades dolorosas? A única coisa clara estava diante deles. A tempestade não tinha terminado. Ruiz soltou um suspiro pesado, mergulhando não apenas em sua luta pela sobrevivência, mas também na batalha interna com as verdades que agora eram inegáveis. O futuro, tão incerto, pulsava como um coração acelerado, e a única certeza era que nada seria como antes. A sirene da polícia ecoava, cortando o ar como uma faca fia. Ruiz olhou para Luan e Gabriela. Ele havia salvado o garoto,
Mas agora eles estavam cercados por mistérios e segredos. O coração batia acelerado. O medo se misturava à confusão. Precisamos sair daqui! Ruse gritou, puxando Luan novamente. Mas uma nova onda de gritos fez seu estômago embrulhar. Ele não estava pronto para mais revelações. Um grupo de pessoas surgiu à frente, correndo em sua direção. Eram moradores da favela, mas seus rostos estavam contorcidos em desespero. Ruiz olhou fixamente, percebendo que havia algo errado. O clima estava pesado e uma sensação estranha começou a formigar na nuca. Em meio ao caos, Ruiz avistou algo que quase fez seu coração parar. Um homem alto, encapuzado e muito familiar estava logo atrás do grupo. Os olhos dele eram como chamas gélidas. Era Marco, o homem que ele acreditou ter matado, o responsável por devastar sua vida. Mas como isso era possível? Ele não estava morto? Ruiz, eles estão vindo! Sheila gritou, interrompendo seus pensamentos. Mas ele estava totalmente paralisado. Marco sorriu de uma forma a tecer terror. Você realmente achou que eu iria ficar fora desse jogo para sempre? Ele disse, a voz carregada de uma frieza desconcertante. A cena se desenrolava como um pesadelo ao contrário. Luan olhava de um lado para o outro, perdido entre sua mãe e a revelação chocante. Você não pode ser! Ele murmurou, olhando para Ruiz, buscando compreensão. A confusão era palpável, como um nó na garganta. Luan, isso não é o que você pensa, Ruiz gritou. Mas a certeza começou a se dissipar. Ele viu Marco se aproximar, com passos lentos e firmes. O homem que ele odiava estava de volta. Alguém tinha que enfrentar a verdade. Você não pode estar aqui. Eu te matei. Ruiz berrou, o eco de suas palavras se desvanecendo no ar pesado. Você não me matou, Ruiz, apenas me enfraqueceu. Mas eu voltei para acabar o que começamos. E você não pode proteger seus segredos por muito mais tempo. Marco disse, o sorriso agora rastejante e vicioso. Segredos? Que segredos? Luan gritou. Sua voz tremia de confusão e raiva. Era uma tormenta, o tipo de confusão que desestabilizava não só a mente, mas o coração. E o que mais poderia ser revelado? O que mais poderia ser arrancado daquele passado sombrio? A tensão aumentava drasticamente. O barulho de tiros ecoava mais forte e Ruiz percebeu que a polícia estava encurralando a favela. Ele precisava agir, mas agora não eram só as vidas de Luan e Gabriela em jogo. Temos que ir! Ele gritou, puxando Luan, mas Marco se colocou entre eles. Fugir não é uma opção, meu amigo. Você não pode escapar da verdade que construiu, disse Marco, agora mais perto. Rui se viu cercado, suas opções se esgotando. E a revelação mais devastadora não havia chegado ainda. Você não é o único com segredos, Ruiz, Marco disse, e suas palavras cortaram como uma lâmina. Luan é mais do que você imagina. O silêncio caiu como um peso em seus ombros. Cala a boca, Ruiz gritou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Não, você precisa ouvir isso. Luan não é só seu filho. Ele é o herdeiro do meu legado. As palavras ressoaram e tudo pareceu parar. O que isso significava? O que mais estava naquele quadro sombrio? Com aqueles olhos arregalados, cravados em Ruiz, Luan estava no centro da tempestade de revelações. O passado, tão bem enterrado, agora estava de volta. Ruiz sentiu seu mundo desmoronar, a verdade girando como um furacão.
E com uma voz trêmula, Luan perguntou: "O que você está dizendo, Ruiz? O que isso significa para nós?" A tensão, a confusão, tudo estava a um passo de um colapso. E a pergunta pairava no ar, como uma nuvem densa. O que realmente significava ser parte daquele legado? Ruiz estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida, mas a incerteza do futuro ecoava em sua mente, e o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. Ruiz estava paralisado. O que isso significa para nós? A pergunta de Luan ecoou na cabeça dele, e a confusão se transformou em uma tempestade de emoções. Marco, ali diante deles, riu de forma sarcástica. Ruiz queria gritar, queria entender, mas tudo parecia desmoronar em sua mente. O que ele podia responder? Neste momento caótico, a sirene da polícia se intensificou e a pressão na favela aumentou. Ruiz lembrou-se rapidamente de que o tempo era essencial. "Precisamos ir, Luan", ele gritou, puxando o jovem. Mas Marco se interpôs, o sorriso dele se transformando em uma expressão de satisfação. "Fugir não é a saída, Ruiz. Você realmente acha que pode escapar do que está prestes a acontecer?" A voz dele era sombria, como se soubesse mais do que estava revelando. Luan ficou paralisado, os olhos saltando entre as duas figuras, sua confusão crescendo. "Você, o que está querendo dizer?" Ruiz disparou, a voz tremendo. Agora ele estava mais disposto do que nunca a entender, mesmo que a verdade fosse impossível de assimilar. Marco deixou escapar uma risada abafada. "Ah, Ruiz, como eu esperei por este momento! Cada um de nós tem suas sombras." Você pode não saber, mas Luan também esconde mais do que aparenta. E isso vai mudar tudo. As palavras dele cortaram o ar, e Rui se sentiu sufocar, a adrenalina correndo em seu corpo. "Chega!" Ruiz gritou, tentado avançar. Mas antes que ele pudesse se mover, algo chocante aconteceu. Um barulho ensurdecedor estourou na esquina da favela. Era uma explosão. E o chão sob seus pés tremeu. Um pânico instantâneo se alastrou. E pessoas começaram a correr em todas as direções. Ruiz olhou para Luan, mas o jovem estava imóvel, os olhos fixos na fumaça que se erguia. Suas feições eram uma mistura de pavor e determinação. "O que foi isso?" perguntou Luan, agora buscando em Ruiz a resposta que nem ele tinha. A explosão trouxe a polícia mais rapidamente. Ruiz não tinha mais tempo para pensar nas revelações. Agora eram questão de sobrevivência. "Vamos! Agora!" ele gritou, puxando Luan, mas algo os deteve. O braço de Marco ainda estava ali, como se fosse um muro entre eles. "Você não vai escapar tão facilmente, Ruiz. Luan, ele precisa saber a verdade." Marco disse, e seu tom carregava uma malícia. "A verdade sobre seu passado, sobre quem realmente ele é." A tensão aumentou e, de repente, um homem apareceu no meio da confusão. Seus olhos respingavam raiva. Era Alex, amigo de Marco, armado e pronto para a luta. Ruiz reconheceu aquele olhar. "O que você quer?" gritou ele, tentando acalmar a situação, mas o terror pairava no ar. Então, em meio ao caos, Luan deu um passo para frente, encarando os dois homens. "Eu não sou propriedade de ninguém. Eu sou muito mais forte do que vocês pensam." Sua voz tremia, mas havia uma determinação feroz ali. Foi essa energia que fez Rui se sentir incapaz de olhar para seu filho, de acreditar que o era.
O peso da revelação ainda pairava sobre eles. Luan, você precisa ouvir. Ruiz começou, mas Marco interrompeu. Precisamos contar a verdade, Ruiz, porque Luan é o verdadeiro herdeiro, e não apenas do legado de sangue, mas do poder que vem com ele. Marco gritou, e a revelação final arrasou tudo. Um silêncio pesado consumiu o espaço. O impacto das palavras reverberou como um golpe físico. Luan olhou para Ruiz, a incredulidade nos olhos. O que você está dizendo sobre mim? Toda a confiança que o jovem tinha estava se desmoronando. Ruiz tinha que agir. Ele sentia que o tempo se esgotava. Luan, isso não importa agora. O que importa é que precisamos sobreviver. Falei a vida toda em proteger você. E eu não posso deixar você se perder nessa guerra, disse Ruiz. Mas as palavras pareciam vazias diante da nova verdade. E quando tudo parecia perdido, uma nova explosão irrompeu, desta vez mais perto. O chão tremeu sob eles mais uma vez, e as luzes começaram a piscar. A polícia estava chegando. Ruiz olhou para Luan e Marco. Agora! Ele puxou Luan, mas já era tarde. O rosto de Luan estava congelado, acomodando a dor que se tornava realidade. A fumaça preenchia o ar, e um grito estridente cortou o silêncio. A cada segundo, a verdade parecia mais distante. Ruiz se virou, procurando uma saída enquanto a violência se intensificava. O que aconteceria agora? Estaria ele lutando contra seu passado e o futuro ao mesmo tempo? No meio do tumulto, ele se lembrou das palavras de Sheila. E a ideia de que a vida dele e a de Luan agora dependia dessas decisões. O que viria a seguir seria uma batalha que iria além da sobrevivência. Ao enfrentar seus próprios demônios e a lealdade frágil entre eles, a verdadeira guerra tinha apenas começado. A sirene da polícia ainda ecoava, cortando o caos que cercava Ruiz, Luan e Gabriela. O peso das palavras de Marco havia mudado tudo. Luan olhava para Ruiz, que parecia perder o controle. Olhos arregalados, toda a confusão estampada no rosto do jovem. E, de repente, a adrenalina que pulsava parecia apenas um leve zumbido comparada à tempestade de emoções que explodia ao seu redor. Ruiz queria gritar, mas palavras secaram na garganta. O passado estava ali, diante dele, mais vívido do que jamais pensou que poderia ser. Vamos, Luan! Ele insistiu, puxando-o. Mas a expressão do jovem mostrava que ele não estava disposto a seguir adiante sem respostas. Ruiz, você não pode simplesmente ignorar isso. Luan estava tremendo, mas havia força em sua voz. Não! Não é hora para isso! Ruiz gritou. O chão tremeu sob seus pés, a pressão aumentava e Marco parecia saborear cada momento daquele conflito entre pai e filho. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma nova explosão ocorreu, mais perto, iluminando o céu de São Vicente com uma luz infernal. Cacos de vidro e pedaços de concreto foram arremessados pelo ar, como se estivessem dançando no meio do pânico. Ruiz segurou Luan com força, mas Marco gritou, chamando a atenção de todos. O que está acontecendo? A gritaria aumentava, rostos se contorcendo em pavor. E nesse caos, algo se desdobrou. Uma figura emergiu da fumaça, uma mulher com um olhar gélido. Ruiz a reconheceu instantaneamente. Era Ana, a mãe de Luan. A mulher que ele pensou ter perdido para sempre.
A mulher que havia rompido laços e deixado uma marca indelével em sua vida. Seu corpo exalava uma aura de poder, uma presença que silenciou o tumulto ao seu redor. Você não deveria estar aqui, Whis exclamou. Mas Ana apenas sorriu de forma sombria. Achou que eu ia deixar essa história acabar assim? A tensão aumentou. Luan olhava entre Marco e Ana. A confusão agora substituída pela fúria. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele quase gritava. Me conta a verdade. Eu estava protegendo você, Luan. Sempre estive. Ela respondeu, o olhar fixo em Ruiz. E você? Você precisa abrir os olhos. Não sabe quem realmente é. Protegendo? Ruiz repetiu, seu coração batendo rápido. Os sentimentos se entrelaçavam em seu peito. Você destruiu a vida dele, e agora parece como se nada tivesse acontecido? A explosão anterior ainda ressoava em sua mente. Mas agora havia um novo elemento, um segredo que parecia prestes a ser revelado. Ana deu um passo à frente. Luan, há algo que você precisa compreender. O legado que Marco fala não é apenas sobre o que ele deseja que você se torne. É sobre quem você realmente é. Expressão de Luan se contorceu. O chão parecia fugir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele parecia no limite. O pânico misturado com raiva e desespero refletia o caos exterior. Você tem forças que nem imagina. E não é só sangue que te liga a este submundo. Você é a chave para o que está por vir. Ana declarou, e naquela frase o popular herdeiro se transformou em algo mais sombrio, mais complexo. Ruiz engoliu em seco, comprimiu os olhos em busca de resposta. A verdade parecia se desdobrar como um mapa complicado feito de dor. E então, a realidade se impôs como um golpe. O que você significou com isso? Mas antes que Ana pudesse responder, outro barulho cortou o ar. Tiros! E claro, a polícia estava finalmente ali, cercando o local. A atmosfera mudou de novo, e todos os olhares se fixaram na direção do som. A tensão em São Vicente cresceu. Luan olhou para Ruiz e os dois perceberam que estavam prestes a ser capturados entre o passado e o futuro, entre o que eram e o que poderiam ser. Ruiz, o que vamos fazer? A voz de Luan exaltava dúvidas e o medo de uma escolha que poderia moldar suas vidas de forma irrefutável. Ana foi abrupta, como se uma decisão fosse sua. O que vier depois disso pode ser mais perigoso do que vocês esperam, mas talvez eu possa ajudar. Os olhos de Ruiz se estreitaram. A pergunta era clara. Quais segredos ainda restavam por vir? E o que isso significaria para eles? A tensão era palpável. A linha entre ajuda e traição borrada. E enquanto sentiam o peso do que ainda não havia sido revelado, Ruiz sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando. O legado não era apenas uma herança de sangue, mas uma escolha entre segurança e verdade. A dúvida pairava, e agora o que estava em jogo não era apenas a vida deles, mas o destino de São Vicente. Ruiz ficou paralisado. A tensão no ar estava insuportável. Ana, com a fumaça ainda se esvaindo ao seu redor, tinha a capacidade de mudar tudo. Luan, seu suposto filho, olhava entre eles, mas havia um vazio em seus olhos. Era como se ele estivesse em um labirinto que não conseguia entender. E a pressão aumentava, a sirene se aproximando, o caos tornando tudo mais insuportável. Luan, você precisa ir. Agora! Ruiz gritou.
Mas o jovem estava fixo no olhar penetrante da mãe, buscando entender, buscando qualquer pista do que estava acontecendo. Ana confiava no poder de suas palavras. Aqui não é seguro. Mas você tem que saber. Ruiz não é seu inimigo, mas essa guerra está apenas começando. Que guerra? Luan respondeu, o medo misturado à raiva na voz. Vocês estão me mentindo! O que mais estão escondendo? Luan, eu não estou. Ruiz começou. Mas o ruído lá fora estava tornando tudo mais confuso. E, de repente, o chão tremeu. Uma nova explosão, mais próxima desta vez. O ar estava carregado de tensão e o medo se espalhou entre todos. Um grito cortou o ar, ecoando pelo beco, e o pânico se instalou. Precisamos ir, disse Ruiz novamente, puxando Luan para longe. Mas antes que pudessem agir, algo chocante aconteceu. Uma figura se destacou entre a fumaça. Era um homem, e Ruiz ficou em choque ao reconhecer o rosto. Era Léo, o irmão de Ruiz, que ele acreditou ter morrido há anos em um confronto. Como você está vivo? Ruiz mal podia acreditar no que estava vendo. Léo olhou com uma expressão de pura frieza. Eu sempre estive aqui, Ruiz. Eu sabia que você pegaria essa vida, e o momento certo de retornar viria. Agora você tem que escolher. Luan se virou para Léo, confuso e irritado. Do que você está falando? O jovem parecia perdido, preso entre memórias e verdades não ditas. Ruiz sentiu a urgência crescer, mas o choque sobrecarregava seu coração. O passado não estava apenas lançado à tona. Ele estava aqui, diante dele. Cale-se, Léo! Gritou Ruiz. Mas a pressão aumentava e mais tiros irromperam ao longe, já próximo deles. Você não pode fazer mais isso, não assim. Mas sua escolha vai afetar todos, Ruiz. Você pode ficar nesse ciclo de dor ou mudar a trajetória, mas o tempo está acabando. As palavras de Léo tinham um peso, e Ruiz percebeu que não eram apenas uma ameaça, mas uma oferta. Preciso que você confie em mim, Ruiz disse, sentindo seu peito apertar. Léo não pode interromper nossas vidas de novo. Ele não é quem você pensa. A expressão de Luan se inflamou. Como posso confiar em você baseado no que eu já ouvi? Estão todos mentindo para mim. O que eu sou para você e para eles? E naquele momento, algo estalou dentro de Ruiz. Ele viu o jovem em sua frente, tão cheio de medo e confusão. Percebeu que toda aquela história era um labirinto bolorido, uma teia de mentiras gravadas em suas vidas. E enquanto juntava as peças, a sirene da polícia se intensificou. O mundo estava se desmoronando ao redor deles. E Léo, com um olhar de determinação, sorriu de forma aterrorizante. A verdade é que você só terá uma chance, Ruiz. Não se trata só de você. É hora de decidir se você vai proteger o legado ou se vai deixar tudo em chamas. Em um estalo, Ruiz percebeu que a batalha não era apenas entre eles três. Era uma luta que poderia arrastar toda a favela. E neste ponto, ele percebeu que o maior inimigo talvez não fosse apenas Marco ou Léo, mas cada decisão que ele tomou ao longo da vida. Antes que algo pudesse ser dito, um novo estrondo fez o chão tremer, e a pergunta pairou no ar. O que aconteceria agora? O que cada atitude colocaria em jogo? Enquanto todos os olhares se voltavam para Ruiz, ele sentiu o peso do destino em suas costas. A resposta que ele daria não apenas moldaria a vida de Luan, mas a de todos em São Vicente. O verdadeiro desafio estava prestes a começar. Ruiz estava paralisado.
A verdade é que você só terá uma chance, Ruiz. O olhar de Léo era uma tempestade. O que ele queria dizer? A situação estava saindo dos trilhos e o mundo ao redor deles parecia pronto para desmoronar. A sirene da polícia se aproximava. Oh, terror e a urgência se mesclavam, enquanto as explosões ainda estalavam no ar. Você pode ficar nesse ciclo de dor ou mudar a trajetória. As palavras de Léo fizeram o coração de Ruiz acelerar. Era uma escolha? Mas que escolha? Proteger Luan ou enfrentar seu passado? As chamas se aproximavam e não havia tempo a perder. Luan, precisamos sair agora! Ruiz gritou, o medo enchendo sua voz. Mas o jovem estava paralisado, o olhar perdido entre suas raízes e a verdade crua. Antes que Ruiz pudesse puxá-lo, mais vozes surgiram no horizonte. Ele virou-se e a imagem diante dele o derrubou. Era um grupo de policiais, vários, armados, cercando o beco. Mãos para cima, não se movam. A voz ecoou, penetrante, e a realidade se estabilizou. O medo tomou conta de tudo. Ruiz! Luan gritou, a pânico refletido em seus olhos. Fiquem calmos! Ruiz berrou, mas a tensão era palpável. Tudo se movia tão rápido que parecia uma cena de filme. Mas era real, muito real. E Léo, com seu sorriso ameaçador, deixou escapar uma risada sombria. Você não pode escapar da verdade, Ruiz. Luan, talvez você precise ouvir isso. O peso nas palavras da máquina política cortava o ar. Ruiz não podia perder Luan. Era hora de agir. Luan, confia em mim, ele pediu. Mas tudo parou quando Léo fez um gesto. Você não sabe quem realmente é, Luan, e que nós estamos ligados muito além do que imagina. Ousadia nos olhos de Léo enquanto fazia uma pausa. Ruiz sentiu o impacto como uma bola de canhão. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Então, em meio à confusão e gritos, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu, correndo do outro lado da rua, com uma expressão de desespero. Seus cabelos voavam ao vento, e todos os olhares se viraram para ela. Era Silvia, a antiga parceira de Ruiz, quem ele acreditou ter perdido também em meio ao caos que seu passado havia causado. Ruiz! Ela gritou, como se o mundo estivesse acabado. Ele a olhou, a confusão se transformou em pavor. Silvia, o que você está fazendo aqui? Você precisa saber, Ruiz. A verdade é maior do que você imagina. Ela parecia prestes a desmaiar. A expressão dela era um reflexo de desespero. E naquele momento, Léo, com um brilho macabro nos olhos, reagiu. Você não deveria estar aqui. Não agora! Exclamou Léo, seu olhar se modificando. Ruiz podia sentir que algo monumental se aproximava. Ele se virou para Silvia, buscando um porquê que não fazia sentido. Diga, Silvia! O que está acontecendo? Ela ofegou e a tensão era palpável. Luan, ele não é só seu filho. Ele é fruto de uma união que ninguém esperava. Eu deixei você pensando que eu estava com outra pessoa, mas era Léo. Luan é o seu irmão. Silêncio estrondoso os envolveu. As palavras reverberaram, como se a própria terra tremesse sob eles. O rosto de Luan, pálido, se desfez em confusão, a realidade desmoronando. Os olhos de Ruiz se arregalaram, a mente girando. Isso não pode ser verdade. Luan, não escute isso.
Mas Luan estava absorvendo a revelação. A voz dele, um eco trêmulo. Você está dizendo que sou irmão de Léo? Isso é o pesadelo! A explosão ao fundo parecia um eco distante. Os policiais estavam cada vez mais próximos, e Rui sentia o chão sumir sob seus pés. O que fazer? Proteger Luan? Ou confrontar a verdade que poderia destruir tudo? Silvia, com lágrimas nos olhos, reiterou: a verdade é mais complexa do que pensamos. A vida que você pensou que tinha não existe. E Léo, ele quer controlar isso. Ruiz queria gritar, queria explodir, saber que as raízes de seu próprio filho eram reveladoras e devastadoras ao mesmo tempo. E enquanto tudo se movia rápido, ele olhou para Luan e percebeu que a batalha recém-compreendida estava em seu interior. A sirene agora soava intensa, e a pergunta pairava no ar: o que mais está escondido nessa teia de mentiras? Ruiz estava paralisado. Isso não pode ser verdade. Luan, não escute isso! Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando. O pânico refletido nos olhos do jovem era quase palpável, e a sirene da polícia cortava o ar como um grito de alerta. O medo aperta o seu peito enquanto uma tempestade de emoções se formava dentro dele. Você está dizendo que somos irmãos? Luan gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. A frustração se transformava em dor, e Ruiz via seu filho reviver a mesma angústia que ele experimentou por tantos anos. A realidade era cruel. Silvia! Como você pôde? Ruiz exclamou, virando-se para ela. O desespero nos olhos dela parecia sufocante. Arruinou tudo. Eu não queria que isso acontecesse assim. Mas a verdade precisa ser dita. Silvia respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me obrigou a fugir. Eu só queria proteger vocês. A situação estava incontrolável. As explosões no fundo misturavam, criavam um caos insuportável. E a voz de Léo se elevava, uma sombra surgindo sobre eles. É hora de parar de fugir do passado. Ruiz, ele disparou, o tom de suas palavras tão veneno quanto a fumaça ao redor. A verdade não vai embora. Nunca foi só sobre o que eu fiz, mas aquilo que você escondeu. Então, uma nova explosão parou o tempo. O chão tremeu como se o próprio universo estivesse se despedaçando. Todos olharam em direção à fonte, mas antes que pudessem entender, o local onde estavam se iluminou com uma luz ofuscante. O estômago de Ruiz se contratou. Ele soube que algo estava prestes a acontecer. Algo devastador. Uma enorme parede de fogo emergiu do beco, como se fosse uma boca feroz prestes a devorar tudo ao seu redor. O calor era intenso e o pânico tomou conta. Cuidado! Ruiz gritou, puxando Luan e Silvia para trás. Mas o caos se alastrava ao seu redor. Os últimos vestígios de controle estavam desaparecendo. A respiração se tornou difícil. O cenário virou um pesadelo. E o grito de Luan cortou o ar como uma faca. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhava ao redor, perdido em meio ao horror. Não sei, não sei. Silvia respondeu, a voz tremendo. Ruiz sentia a adrenalina disparar. O tempo estava se esgotando. Ele não podia deixá-los. Precisamos sair agora. E então, em meio à confusão, uma figura apareceu através da fumaça. Uma silhueta imponente e ainda familiar. Ruiz congelou. Era a própria pessoa que ele nunca esperou ver novamente. Tânia, a ex-namorada que ele achava ter perdido em um incêndio anos atrás.
o que destruiu a sua vida e a de sua família. O que você está fazendo aqui? A voz de Ruiz era quase um sussurro. O choque nas feições de Tânia era real. Ela não deveria estar viva. Ruiz! Luan! Silvia! Vocês têm que ouvir isso. O que está acontecendo agora é muito maior do que nós imaginamos. O desespero em seus olhos era claro, como se ela carregasse um peso sobrenatural. Você não pode confiar em Léo. Ele não é quem você pensa. O coração de Ruiz disparou. Léo? O irmão com quem se reconectava era também a maior traição que havia conhecido. Ele não conseguiu processar tudo de uma só vez. O que você quer dizer com isso? Ruiz perguntou, a voz embargada. Tânia, por favor, não é hora para isso! Silvia exclamou, mas todos estavam paralisados, absorvendo cada palavra. Ele está por trás de tudo. O incêndio foi ele! Tânia gritou, e cada sílaba era como um golpe no estômago de Ruiz. O mundo desmoronava. Como Léo poderia ter causado isso? Os olhos de Luan se alargaram em horror. O quê? Por que você nunca me disse? O choque na voz dele era inconfundível e sua expressão mudava de raiva para dor rapidamente. Ruiz não sabia o que fazer. A polícia estava cada vez mais próxima. O caos atingia seu ápice. Isso não pode ser verdade. Precisa ser um erro. Ruiz pensou, mas a cada momento a realidade se impunha. Não há mais tempo. Precisamos ir agora! Tânia gritou, sua urgência cortando como uma lâmina. Ruiz olhou para Luan e a confusão no rosto do jovem falava mais alto que qualquer palavra. O que ele iria fazer agora? Pequenas chamas começavam a lhe alcançar e Ruiz pensou no que poderia perder. Enquanto corriam em meio ao caos, uma pergunta pairava na mente de Ruiz. Até onde ele conseguiria proteger Luan da verdade? O passado estava de volta e o futuro, tão incerto, era uma fera espreita pronta para devorar todos eles. Ruiz sentiu o ar pesado ao seu redor, como se todos os seus pesadelos tivessem se materializado diante dele em forma de chamas e gritos. Com o calor da explosão ainda pulsando, ele arrastou Luan e Silvia, tentando encontrar uma saída. Mas as palavras de Tânia ecoavam em sua mente, como um eco aterrorizante. Léo não é quem você pensa. Ruiz, o que fazemos agora? Luan perguntou, o rosto pálido e a voz trêmula. Ruiz olhou para o rapaz, sentindo seu coração apertar. Ele não queria que Luan também carregasse esse fardo. Precisamos fugir, mas não podemos fazer isso sem saber a verdade. A adrenalina o impulsionava a agir, mas a incerteza corroía sua confiança. Enquanto corriam, Ruiz viu Marco se aproximar, envolto em sombras, e o terror da situação aumentou. Vocês não conseguem escapar do que estão se tornando, ele gritou, uma risada maníaca em suas palavras. O que mais ele poderia revelar? Ruiz não queria mais segredos. Não queria que Luan sofresse. A tropa de policiais cercava a área, as sirenes cortando o ar com uma urgência ensurdecedora. Ruiz sentiu um nó na garganta. Como explicar tudo isso para o filho? Mas antes que pudesse falar, Tânia, respirando fundo, tomou a frente. Ruiz, eu vou distrair os policiais. Você e Luan precisam sair daqui. Agora. Não, Tânia, não! Ruiz gritou. Isso não vale a pena. Mas Tânia já estava se afastando, correndo na direção oposta, atraindo a atenção das autoridades. O coração de Ruiz despedaçou ao vê-la partir. Ele sabia que ela estava tentando proteger todos eles, mas o medo o paralisava. Ruiz,
Vamos! Luan puxou seu braço e naquele instante Ruiz viu o que realmente importava: a segurança do filho. Seguir em frente, juntos, custasse o que custasse. Ele assentiu e eles dispararam para o beco lateral, se afastando do caos. Enquanto corriam, o silêncio os envolveu por um breve momento. O horror do que acabaram de vivenciar ainda os atormentava. Ruiz olhou para Luan. Seus olhos estavam cheios de perguntas, de dor, mas também de determinação. Luan, eu prometo que vou proteger você, a qualquer custo. Não importa quem eu sou, ou quem você é. E minha mãe? E quem são vocês realmente? Luan questionou, o medo se misturando à raiva. Ruiz parou, pegou o rosto do jovem entre as mãos. Você é meu filho, e isso nunca mudará. Você é mais forte do que imagina, e eu vou te ajudar a descobrir quem você realmente é. Naquele momento, uma luz surgiu, iluminando o caminho. Ruiz percebeu que ainda havia esperança. Eles enfrentariam os desafios juntos, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, não os separaria. Ruiz e Luan correram, seus passos ecoando nos becos vazios da favela, e a respiração se tornava mais leve, a urgência pulsando como um novo ritmo. Conforme avançavam, Luan olhou para trás, como se quisesse entender tudo o que havia acontecido. Ruiz sentiu o peso da responsabilidade. Eles enfrentariam o que viesse pela frente, juntos. A luta não acabaria, e Ruiz sabia, no fundo, que o próximo capítulo os aguardava. E nessa busca por recomeço, a pergunta ainda pairava no ar: como traçar um novo caminho quando o passado estava prestes a colidir com o futuro? Ruiz e Luan sabiam que não poderiam evitá-lo, mas estavam determinados a enfrentar essa tempestade. A história estava longe de terminar. E assim, a luz do sol começou a surgir, sinalizando um novo dia e novas lutas. Antes de você ir, preciso de um favor urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Especialize o seu apoio e esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e é vital. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Você precisa fazer isso agora. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.